Olá! Por décadas aprendemos que no mês de maio, mais especificamente no dia 13 de maio, aconteceu a libertação da escravatura no Brasil. Hoje, no entanto, nós sabemos que essa não é bem a história, tanto que está se fazendo a releitura desses fatos sociais. Portanto, uma reelaboração desses acontecimentos históricos aqui no Brasil se faz necessário. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Nós queremos dar as boas-vindas para os nossos convidados, professores da casa, professor Dr. Davidson de Campos, coordenador do curso de jornalismo da Ulbra, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade e integra o grupo de comunicação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Também dar as boas-vindas ao Roberto dos Santos, docente da Ulbra, que coordenou o curso de História por diversos anos e hoje está fazendo seu doutorado no curso de Educação. É professor da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e educador da Escola Pública no Brasil. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que, decretada pela Princesa Isabel, cedia a liberdade dos escravizados no país. Apesar da sua importância, a data ainda é muito questionada. O 13 de maio ele não é uma data significativa para muitas pessoas no Brasil hoje, em virtude de que o contexto histórico em que ocorre a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel já havia passado muito tempo do próprio período em que houve a proibição do tráfico de escravos, né, no Brasil. Com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, o tráfico negreiro foi proibido no Brasil e o valor dos escravizados subiu bruscamente. Esse cenário econômico impediu a sociedade de continuar com a mão de obra escravagista. E após a abolição, então, esta classe ficou à margem da sociedade brasileira, onde nenhuma legislação foi criada para absorvê-la e, ao mesmo tempo, não foi dada a ela nenhum direito social naquele momento. Então, eles tiveram que buscar por si mesmos espaços para viver, para trabalhar, porque não tinham para onde ir, e outros ficaram andando livremente pelas cidades, né? Independente da data não ter sido tão eficiente, não deixa de ser um avanço para o movimento negro. É sobre ela que falaremos no programa de hoje. Nós vamos iniciar essa nossa importante conversa porque o dia 13 de maio não representa grande parcela, pelo menos, do movimento negro em termos de uma inserção no universo brasileiro. Bom dia aos colegas. Existe um grande debate sobre a questão do 13 de maio, né? E ele não é um debate recente, digamos assim, ele é uma provocação que surge dentro do movimento social negro. Mais ou menos a partir de que época, professor? Olha, a discussão sobre o 13 de maio ela já é bastante antiga, né? Desde que o Getúlio Vargas, nos anos 30, declarou o dia 13 de maio como o Dia das Raças no Brasil, né, já provocou algum tipo de manifestação, mas principalmente, né, na linha da celebração. Isso vai começar a mudar com um posicionamento mais político, já a partir dos anos 50, com o Teatro Experimental do Negro, mas vai ser sistematizado de uma forma mais efetiva, né, a partir dos anos 70, quando há, então, a primeira chamada evocação do 20 de novembro. Se entendia naquele momento que o 13 de maio não era representativo, porque simbolicamente ele carregava a carga de uma liberdade concedida, né, quando se propunha uma revisão histórica e a data de 20 de novembro, né, trazia em si a proposição de uma liberdade conquistada como digamos assim, já se discutia isso há algum tempo. O que lembra exatamente a data de 20 de novembro? É o registro do dia que teria morrido Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Mas então esse debate sobre a questão do 13, eu acho que ele já foi mais
mais acalorada, assim. Mas é uma data importante também, né, porque todas as manifestações, ou as grandes manifestações do movimento social, se pautam a partir desses dois momentos. A gente vai ter, em 1988, eu acho que em termos de visibilidade para o movimento social negro foi um momento muito importante, que é os 100 anos do 13 de maio, né? E hoje, com alguma revisão histórica, o professor pode falar um pouco melhor, se sabe que o papel da princesa Isabel não foi tão passivo quanto em determinado momento se falou, e principalmente a carta que foi encontrada, eu acho que é o último documento, há uns 3 ou 4 anos, uma carta endereçada ao Barão do Mauá, em que ela propunha, entre outras coisas, uma reforma agrária para os ex-escravizados. Então, isso já existe uma revisão, mas mesmo assim, né, se entende que essa data ainda transporta uma passividade no processo histórico. Professor Roberto, quais são os principais aspectos que devem estar presentes nessa releitura? Pois bem, a nossa conversa com o professor Davidson seguiu no sentido de mostrar como ocorre uma discussão histórica sobre o que antecede o 13 de maio como um fenômeno político e histórico. E aí o primeiro aspecto a ser destacado como historiador é lembrar que o 13 de maio aconteceu na história. Porque em várias circunstâncias eu sou inquirido sobre, poxa, mas esse é um acontecimento histórico, foi um acontecimento histórico. Nós não podemos desconsiderá-lo. Sim, sim. Não é esta a questão. A questão é, o 13 de maio, então, tem um uso. Né? Um uso que é da história oficial, um uso que interessa em determinados momentos, é bastante aplicado em vários momentos, inclusive de momentos autoritários da política brasileira. O outro aspecto que o professor Davidson também destacou, isso faz parte do nosso discurso, da nossa fala, que é como isso, aí sim, nessa leitura interessada destes que são os articuladores dos movimentos sociais, desses que são os que têm leituras que podem questionar algumas leituras oficiais, ou outras leituras, né? Então isso a gente tem sobre o 13 de maio, sobre a questão de Zumbi dos Palmares. A gente tem toda uma discussão que vara aí, principalmente os anos 40, né, e 50, com o Teatro Experimental do Negro, do Abdias, e depois o Congresso do Negro Brasileiro em 50, do qual ele também faz parte, o Abdias Nascimento, que é um antropólogo importante, um ativista negro brasileiro importante, de renome internacional. Então, esses dois momentos, década de 40 e 50, elas direcionam uma discussão para que o 13 de maio deve ser relativizado nesses aspectos. E já lá nos anos 50, o que vai ser depois superlativizado ou redimensionado, lá nos anos 70, do qual Porto Alegre é um celeiro importante disso, que é o Grupo Palmares. O Grupo Palmares é um grupo de intelectuais, pensadores negros, que começam a discutir situações e conhecimentos importantíssimos para a história do negro brasileiro e para a história política do país, do qual essa história negra é atuante. A gente não pode esquecer que nós estamos aí no auge de um regime discricionário, ditadura militar, e os negros estão ativos nisso. Não existe uma desconexão, né, nessa questão. E é lá nos anos 70, com o Grupo Palmares, trabalho do professor Davidson, um trabalho de mestrado, em que ele discute essas questões, a importância, né, do movimento Palmares, que, entre outras coisas, lança essa importância capital do 20 de novembro no processo de articulação política do movimento negro. Que foi a escolha, digamos, do movimento negro. Que é uma escolha dos que militam, dos que estão articulados. Perfeito. É um processo longo, ou pelo menos que vai varar a década de 70, que vai ter talvez um dos ápices lá em 78, né, com a marcha, com a criação do MNU, Movimento Negro Unificado. Então nós temos toda uma efervescência de discussões, cuja leitura sobre o 13 de maio e o 20 de novembro passam a ser conflitantes. Né? Interessante isso. Durante os anos 80, aí o período que antecede
nos alguns anos que antecedem aí a promulgação da Constituinte aí, em 87, 88, e o centenário da abolição da escravatura, com a dita lei famosa aí, né, a Lei Áurea, né, que é como legislação, ela é são 2 artigos, né, praticamente. E tudo que gira em torno de informações novas, porque, digamos que até a década de 70, final de 70, nós temos muito pouco material escrito, muito pouca pesquisa sobre questão negra importante, né, no cenário da ciência no Brasil. Nós vamos ter no início dos anos 80 até 88, nós vamos ter um salto enorme de pesquisas nessa temática, assim como também a visibilidade de algumas reivindicações do movimento negro. E entre essas reivindicações e nessa visibilidade, a gente tem a centralidade do 20 de novembro. O 13 de maio está na história oficial, do Brasil, né? Mas o 20 de novembro, que é a data, de fato. Exato. Se usa para questionamentos, para levantar, para discutir. Porém, em termos de significância de quem articula os movimentos políticos, o 20 de novembro tem uma seara de debate que é especial. Professor, a gente já continuou nesse assunto. Nós vamos para o intervalo. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco. A gente já volta. Olá a todos! Em artigo publicado na revista Educação e Pesquisa, uma das perguntas que Douglas Verrangia e Petronília Silva tentam responder é: que contribuições para a educação das relações étnico-raciais o ensino de ciências pode trazer? Cada um vê o outro como pertencente a uma determinada raça. Assim, quando as pessoas interagem umas com as outras, a cor da pele, o penteado e a forma de vestir levam-nas a emitir julgamentos sobre quem o outro é, o que faz e o que pensa. Com a influência de estereótipos preconceituosos, pode-se tomar atitudes e dizer coisas que revelam discriminação, desrespeito, desqualificação. Os sistemas de ensino transformaram a preocupação com as distorções sociais causadas por relações étnico-raciais adversas para as pessoas negras em leis e pareceres, introduzindo assim no campo da educação o termo educação das relações étnico-raciais. Mesmo assim, segundo relatos de professores, a maioria não consegue ver relações entre suas aulas e as atividades que a escola pretende implementar, no sentido de discutir e promover relações étnico-raciais positivas. Alguns dos motivos para isso são a forma tradicional como esse tema é tratado nos currículos escolares e o distanciamento entre os conceitos científicos aprendidos em sala de aula e as questões científicas verdadeiramente relevantes para a vida das pessoas. Em vista disso, os autores propõem maneiras como as ciências naturais podem influenciar positivamente a vida social do indivíduo e combater o racismo. Por exemplo, as aulas podem incluir entre suas discussões e análises a importância histórica da teoria darwinista da evolução e da teoria de Mendel sobre a hereditariedade na formação de ideias sobre raça, miscigenação, etnia, gênero e sexo, normalidade e defeito, aptidão e inaptidão social. Assim como o ensino de ciências, todos os componentes curriculares têm papel fundamental na promoção das relações étnico-raciais éticas entre os estudantes, levando-os a adquirir uma formação que os impulsione a eliminar quaisquer formas de desigualdade social e de discriminação. Por hoje é isso, até breve! O programa é Ulbra Conhecimento e hoje nós estamos abordando o tema a releitura da abolição da escravatura no Brasil. Temos os nossos convidados, professor Dr. Davidson Campos e professor Roberto dos Santos. Professor Davidson, quais são as principais bandeiras do movimento negro que você poderia colocar como relevantes para esse momento da história? Bom, dentro dessa discussão política e da categoria de resistência, como eu dizia, que foi levantado pelo Clóvis Moura, no livro Rebeliões na Senzala, a gente vive um momento bastante similar àquele das primeiras lutas por direitos para a população negra. Se vê que nos últimos meses tem uma série de direitos sociais que foram, de alguma maneira, superados, ou derrubados. A gente pode afirmar
dessa forma. Então, hoje, as principais discussões são manter as conquistas. As conquistas são as que constam, por exemplo, na Lei de Diretrizes de Base, que insere o debate afro-indígena no sistema de ensino brasileiro. As conquistas se referem à titulação das áreas quilombolas, que também está em suspenso. Sim. E todas as questões sociais que foram conquistadas, eu acho, de acesso à universidade, de acesso ao mercado de trabalho, todas essas conquistas que percorreram as últimas décadas, o último século, de maneira geral, e que foram conquistadas, né, pelo movimento social a partir da atuação, hoje elas estão sendo questionadas, as que já não estão suspensas ou então superadas no sentido de já ter sido aprovadas hoje outras legislações. A exemplo do que aconteceu lá naquele 13 de maio, e que a legislação disse terminou o escravismo no Brasil, né, e agora cada um por si, né, a ideia do dia seguinte é um dia do nada. Perfeito, né? A gente vive um momento muito semelhante em termos de população brasileira, que sem as políticas que asseguram as mínimas condições de vida para a população, a gente também está se dirigindo para um dia seguinte do nada. Professor Roberto, entre essas conquistas que o professor Davidson fala, existe o acesso à universidade pelas políticas do ProUni, cotas e tal. Isso tem sido algo significativo, digamos assim, para uma busca de uma maior igualdade a partir do movimento negro, essa inserção no mundo universitário? Bom, eu adoro publicidade, né? Mas sem perda de sentido. Sim. Mas antes de tocar nesse aspecto, eu gostaria de seguir um comentário do professor Davidson, lembrando que o Brasil é um país constituído de imigrantes. Né? Excetuando os indígenas, somos todos nós, somos todos imigrantes. Uma imigração, nesses séculos, imigração com critérios e situações diferenciadas por cada grupo étnico, cada grupo cultural que veio para cá. Então, quando nós falamos nessas políticas públicas, nessas políticas de afirmação, que é o que a gente está começando a entrar nessa discussão agora, em termos de se elas são efetivas ou não, se elas são interessantes ou não, se é importante para a política brasileira que nós tenhamos reserva de vagas, que nós tenhamos algum espaço, algum momento especial para determinados grupos étnicos ou políticos ou regionais, que eles tenham um apoio. Então, primeiro, para chegar nessa discussão, é importante que todos aqueles que ficam questionando se isso é discriminação, isso é coisa do gênero, é que ninguém é daqui. Ninguém. Sim. Então, a hipocrisia pura e absurda achar que não, mas somos todos iguais, somos todos dessa forma. O processo histórico de presença desses grupos étnicos aqui no país não se deu de forma igual. Por situações diferentes, o que redundou em resultados diferentes da presença deles aqui, nossa presença aqui. Mas volto a frisar, ninguém é daqui. E estamos aqui em determinadas circunstâncias políticas e históricas que foram construídas abaixo de muito sangue, de muita perda, de muito tudo, do qual alguns grupos, alguns segmentos conseguiram mapear um domínio sobre o restante. Isso é extremamente importante. Por que eu começo falando nisso? Para chegar na questão de se essas políticas afirmativas foram interessantes ou não. O resultado final de 3, 4 séculos para negros, indígenas, pessoa que é oriundo de escolas públicas, de bairros pobres, de população carente, população... todos esses séculos providenciaram diferenças absurdas, lacunas enormes, a tal ponto que hoje eu conversava com uma pessoa da minha família que faz um curso superior e ela disse assim, puxa, eu estou me formando e nunca tive um professor negro. Puxa, eu estou me formando e a minha turma, nós somos 3 negros. Puxa, eu estou me formando e no campus eu não vejo negros andando. Ah, então são incapazes? Não é isto. Isso é um absurdo um pensamento desse. Porque senão, por que então nós temos menos mulheres em algumas situações? Por que temos menos mulheres no quadro político? Porque, então as mulheres são incapazes de assumir um congresso? Isso é ridículo. Porque tem esse comentário. Obviamente. E é absurdo. Sim. Então, o que a gente vê? Que as políticas afirmativas, políticas públicas,
vou frisar novamente, políticas públicas, ou seja, um projeto de Estado, pense lá o Estado que tu tenhas, mas um projeto de Estado que se propõe a existir e a articular em cima de quem nele está, de quem nele atua e como e quem nele existe. Por isso, um Estado, em teoria, eu não quero entrar aqui em discussão de teoria do Estado, que pode ter estados de várias características e naipes, né? Mas, em suma, como integrante desse Estado, como elite intelectual desse Estado, quer eu queira, quer não, né? Nós precisamos políticas públicas que trabalhem com essas diferenças, que trabalhem com o entendimento de que se nós não tivermos determinados nichos importantes, caminhos importantes diferenciados, nós estaremos reproduzindo sempre a mesma coisa. E, para tanto, precisamos mudar sim. Então, esses ingressos, essas políticas afirmativas, elas propiciam isso. E o resultado é positivo para todo mundo. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos para as considerações finais. É importante nós pensarmos como o profissional da área de história, como o professor de história, pode atuar em sala de aula, mais especificamente com relação à questão das questões raciais. É importante o profissional da história retomar aspectos significativos do passado do nosso país, que dizem respeito à forma como a população negra ela foi, ao longo do tempo, tratada, desde uma época assim, mais distante, né, no período ainda de um Brasil colonial, percorrendo aí um espaço de tempo que vai acabar redundando com a abolição da escravidão e com a própria questão da inserção da população negra na sociedade no período republicano, né? Então, nesse sentido, é importante que se pense não só naquilo em que foi feito enquanto uma promessa de transformação ou de inclusão dessa população na sociedade brasileira, mas também como essas promessas elas, ao longo do tempo, não foram sendo realizadas, né? Então, cumpre ao professor de história fazer o questionamento, levar para a sala de aula, problematizar questões que dizem respeito, então, a essa dificuldade da inclusão da população negra no cenário social no Brasil. O programa é Ulbra Conhecimento e hoje nós estamos abordando a releitura da abolição da escravatura no Brasil. Professor Davidson, professor Roberto dos Santos, as suas considerações finais. É bastante complexo o tema, eu acho que demanda assim, um olhar cuidadoso, porque ele parte exatamente da ideia ainda vigente na nossa sociedade que nós somos o país das três raças, somos uma democracia racial. Isso são mitos construídos durante os anos 20 e 30 e, como todo mito, procura explicar uma coisa que não tem explicação, que é esse abismo que existe entre a população negra, em sua maioria, mas a população pobre de maneira geral, né, e as elites brasileiras. A gente sabe que o país, né, apesar de ter se tornado uma república, ele foi pensado e construído para aqueles que possuíam, que detinham as regalias do Estado e as regalias econômicas e do poder mantivessem essas regalias, né, e a gente vê isso socialmente ainda reafirmado a cada dia. A ONU declarou nos últimos dias que nunca viu um país que tivesse acertado em políticas, né, ter simplesmente abandonado essas políticas como tem acontecido no nosso país. E isso é uma preocupação que pauta hoje a discussão do movimento social, né, porque se entende que todos os tipos de políticas de avanços sociais atingem diretamente a população negra. Concluindo e dizendo que, né, quanto às políticas sociais, as políticas afirmativas das quais falamos, né, que se continua um debate maldoso, né, dessa discussão a partir da ideia de capacidade. Quando a gente coloca ou substitui a categoria capacidade pela categoria oportunidade,
a gente vai entender a importância dessas políticas para que a gente se torne um país mais igualitário, né? E como disse o Florestan Fernandes, né, o movimento negro tomou para si o trabalho de transformar o Brasil numa verdadeira democracia. Eu acho que essa é a bandeira, mais do que, né, promover a população negra, tornar o país efetivamente um lugar mais igualitário para todos. Muito bem. Professor Roberto? Gostaria de fazer um comentário bem pontual, assim, Pois não. sobre esse momento todo, do 13 de maio, do 20, e o 13 de maio em especial, porque ele passa a ter uma discussão renovada com o centenário da abolição, em 1988, e onde lá, quando antecede a questão da discussão constitucional, nós do movimento negro, nós das militâncias, nós interessados nessas temáticas, nós já reivindicávamos a importância do ensino de cultura e história negra e história da África nos currículos escolares. Para que vocês vejam como isso é delicado e interessante, e a gente tem que tomar cuidado mesmo como se fala. Lá em 88 isso foi aventado, lá na LDB de 96 está a discussão sobre isso, ela deve ser elaborada, mas só foi emplacada como projeto de lei em 2003. E depois reescrito em 2008. Poxa, nós estamos falando de 2008, 10 anos, menos de 10 anos atrás. E nós ainda estamos discutindo sobre qual o conhecimento, quem trabalha com ele e como isso deve funcionar nas escolas. E essa grande vitória da sociedade brasileira, que é ter um conhecimento sobre os grupos que moram nesse país, que constroem esse país, além do conhecimento de uma história universal, ocidental, eurocêntrica, e que muitos de vocês que estão assistindo ao programa ou que estão aqui não têm a menor ideia do porquê Cargas d'Água sabe daquilo. E não sabe coisas que são fundamentais da cultura negra indígena ou da cultura mais próxima de si. Então, acho que para encerramento, eu penso que nós temos que resguardar essas conquistas, esta em especial, que está sendo bombardeada, e lembrar que conhecer várias culturas de uma cidade pluricultural é um princípio democrático. Muito bem, muito obrigado, professor Davidson de Campos, professor Roberto Santos, por essa aula. Muito obrigado você que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima semana.